Fala aí pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e hoje estamos aqui para mais uma dica no canal Filmes e Algo Mais. E hoje, gente, assim, eu sou meio suspeito de falar porque eu sou o maior fã do filme. Além de ser fã do filme, eu sou muito fã do personagem, eu cresci assistindo ele. E vamos falar hoje no tema espionagem de 007, o espião que me amava. Se você ver aqui nesse Blu-ray, ele tem os 3 filmes, mas porque é de uma coleção que eu comprei já faz um tempo, do James Bond Ultimate Collection, que no caso são todos os filmes de James Bond reunidos no box. E confesso que eu fiquei muito surpreso com esse box, tá? É muito bom. E o Espião que Me Amava, pra mim, é um dos melhores filmes de James Bond, né? Pelo menos da era, assim, do Roger Moore. E levanta muitas questões, porque quando você vai falar sobre quem é o melhor James Bond, existe uma grande diferença. Porque tem muita gente que prefere o Sean Connery, que foi o primeiro personagem, um dos primeiros personagens a interpretar o agente no cinema. E tem pessoas que preferem o Roger Moore, que foi o terceiro, porque na verdade depois veio o George Lazenby, né, que era um modelo. Depois veio o Sean Connery de novo, que fez um único filme. E depois entramos na era Roger Moore, que de 76, se eu não me engano, que durou até 85, que ele fez o último filme. E a partir daí veio o Pierce Brosnan, veio o Daniel Craig, que agora estamos aguardando para ver qual vai ser o nosso próximo James Bond que vai acontecer. Bom, mas voltando aqui ao assunto, o Espião que Me Amava, ele tornou-se um filme muito, muito especial para mim, porque realmente é o melhor filme do James Bond. Ele tem umas peripécias muito legais, né? Ele inovou o jeito de se fazer um filme de James Bond, e tanto porque ele veio também marcado de muitas polêmicas, muitas questões que ficaram que quase não iríamos ver nenhum tipo de outro filme de James Bond no cinema. Mas vamos lá, eu vou dizer um pouco da história para vocês conhecerem, né? No caso, nesse filme, uma crise internacional tem início quando um submarino com 16 mísseis nucleares desaparece enquanto fazia uma patrulha. A Inglaterra, né, descobre que alguém sabe como rastrear o submarino submerso, né, e está oferecendo esta tecnologia para quem pagar mais alto. O agente secreto James Bond é incumbido de investigar o caso e recuperar as ogivas antes que sejam disparadas. Para essa missão, James Bond recebe a ajuda de Anya Amasova, uma bela e essencial agente soviética. Bom, o filme ele marcou por conta de alguns detalhes. Vamos lá. O primeiro é que antes, quem levou o James Bond para o cinema foram duas pessoas importantíssimas, chamadas Harry Saltzman e Albert R. Broccoli. Eles dois foram os responsáveis de comprar os direitos das obras de Ian Fleming e consecutivamente colocar as adaptações na tela. Quem tiver a oportunidade de ver os Blu-rays, ele tem assim, uma lição de história de cada um dos filmes, né, em vários documentários. Cada um deles tem 30 minutos, 40 minutos, mais ou menos, que explica todo esse processo. E essa parceria durou até, se eu não me engano, até o Homem contra o Homem com a Pistola de Ouro, que foi protagonizado pelo imortal. Eu falo que é imortal porque o cara era fantástico. O Christopher Lee. O Christopher Lee, ele era primo do Ian Fleming, né, o responsável de criar o personagem James Bond. Então, logo após esse filme, o Harry Saltzman, ele simplesmente se envolveu em grandes dívidas que obrigou a simplesmente vender parte dos direitos dele, e quem comprou foi justamente Albert R. Broccoli. Eles já estavam com essa pretensão de fazer o Espião que Me Amava, mas por conta de vários contextos, por causa da obra, eles não estavam liberando os direitos da obra e por aí, eles tiveram um contratempo. Que ocasionou não só com a questão da saída do Harry Saltzman, como o Broccoli assumir por conta própria a questão de fazer um filme, produzir um filme sozinho do James Bond, o que foi um grande desafio. Para início de conversa, o Espião que Me Amava, ele foi o primeiro filme totalmente feito sem ser baseado num livro do Ian Fleming. Ele foi um roteiro totalmente escrito
propriamente somente com um dos títulos do filme, de uma das obras do Ian Fleming, que foi O Espião que Me Amava. Mas não tem nada a ver com a história do livro em si. Então, se você pegar o filme, é uma coisa. Se você ler a história do livro, é outra totalmente diferente. Então, quem quiser ler e comparar as obras, esqueçam, vocês simplesmente não vão conseguir encontrar analogias mediante ao que seria ao que está mostrado nas telas, que é totalmente diferente do livro. Voltando ao assunto, com isso eles tiveram a ideia do roteiro ficou algo maior, porque as cenas de ação eram extremamente difíceis, inclusive para a sequência de abertura, que é extremamente fantástica. Quem viu o filme, quem é fã do filme, sabe perfeitamente o que eu estou falando. E que teve um sério problema nessa sequência, enfim, tá tudo ali especificado no filme. E nos extras do filme, quem tiver essa coleção. Isso, se eu não me engano, pode até conseguir achar no YouTube também. Isso hoje em dia não é tão difícil para poder conseguir achar tal matéria. Mas vamos lá. Com isso, Albert Broccoli ele começou a fazer o filme e se deparou com vários problemas. Primeiro, quando a equipe foi para o Egito para poder fazer as cenas lá, a equipe passou fome, ele teve que se deslocar para lá porque eles não estavam conseguindo arrumar comida, enfim, aí o próprio produtor teve que fazer comida para poder ajudar a equipe. Alguns atores, alguns dublês realmente passaram muito mal durante algumas sequências, enfim. Mas ele é um filme icônico, porque ele acaba mostrando vários vilões, inclusive o que eu acho o vilão mais icônico da série toda, que é o Jaws. Quem não sabe quem é o Jaws? Jaws é um cara que ele tem uns dentes de aço e ele mata as pessoas com uma mordida de aço, né, no pescoço, e acaba matando as pessoas. Na época, quando esse vilão foi mostrado, as pessoas ficaram assustadas porque o Richard Kiel, que era o cara que fazia, ele era enorme, era um cara extremamente enorme, era um cara assustador. Ele tinha uma pinta assim, você pensa assim, cara, esse cara é assustador. E que, na verdade, depois de um tempo, você acaba vendo que ele é um vilão que ele acaba... ele fez 2 filmes do James Bond e ele acaba sendo um vilão bastante memorável, né? No segundo filme que ele faz, que é o 017 contra o Foguete da Morte, você repara nisso. Mas o filme, ele marcou também porque por causa da sequência final do filme, ele teve que ser construído o clássico estúdio 007, que até hoje existe. Ele foi produzido, eles fizeram um estúdio para poder fazer a sequência final que se passava no submarino, né, que era uma guerra, né, entre as pessoas que estavam tendo lá, enfim, que era com o submarino. E um detalhe, eles tiveram o diretor de fotografia teve um certo problema para poder iluminar essa sequência, porque ele era um estúdio muito grande, então abrigava o que seria um submarino lá dentro, com um tanque de piscina. Era um estúdio enorme. E quem foi que deu uma ajuda para poder iluminar aquele set foi nada mais nada menos do que Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, ele foi lá e conseguiu achar uma forma de iluminar perfeitamente ali aquela sequência que iria ser necessária para poder fazer o clímax do filme. Mas, além disso, o filme ele é marcado além das bondes traquitanas, né, que são aquelas sequências impossíveis que James Bond consegue fazer, como o carro que vai embaixo d'água, helicópteros, né, perseguindo, estourando tudo, perseguições de carro alucinantes. Então, ali se definiu um novo padrão para os filmes de James Bond, porque ali ele realmente eles pegaram algo que era, além de ser algo mais sensual, algo mais classudo, eles elevaram um pouco para a questão da ação. Então, além de contar um pouco do fundo meio romântico, que é onde que vem, eu não posso dizer por causa de spoiler, que é onde que vem a questão do Espião que Me Amava. Quem puder ver o filme vai entender o porquê que esse filme ele tem esse título. E sem contar que tem a clássica música da Carly Simon, que ganhou prêmios, a trilha sonora do Marvin Hamlisch, que também elevou a questão da trilha sonora do filme, e Lewis Gilbert ele já tinha feito
um filme do James Bond antes, que foi com 007 Só Se Vive Duas Vezes, e ele já tinha feito algo diferente, ele já tinha feito um filme com bastante ação, temática, com alguns planos inovadores, e ele não fez diferente nesse filme. Não foi à toa que ele fez esse, O Espião que Me Amava, e logo depois ele fez Contra o Foguete da Morte também, que é da direção do Lewis Gilbert. Então, para mim, O Espião que Me Amava, ele é aquele tipo de filme que você assiste uma vez e você, de todos os padrões de filme, tirando, cada um deles tem sua particularidades, eu particularmente, além desse, eu tenho os meus preferidos da série, que é o Espião que Me Amava. Eu gosto muito do Sean Connery fazendo com o 007 Só Se Vive Duas Vezes, o Moscou contra 007, e além disso, eu gosto muito também da fase do Timothy Dalton, né? Que muita gente não gosta, mas ele fez 2 filmes que eu acho bem icônicos dele, que é o Marcado para a Morte, que tem a trilha sonora do A-ha, que é fantástica, e o mais violento filme da série, vocês podem ter certeza disso, que foi o Permissão para Matar. É um filme extremamente violento para os padrões da série do James Bond. Para quem está acostumado a ver um determinado tipo de filme, se depara com um filme mais violento. Mas O Espião que Me Amava, ele é aquele tipo de filme que redefiniu totalmente a série. Eles pegaram a série e fizeram uma nova linguagem para a série, incluindo mais ação, mais movimentação e dando mais algumas questões para o personagem do James Bond, que era interpretado até então pelo Sir Roger Moore, que infelizmente faleceu. Então, a dica de hoje é O Espião que Me Amava. Não só recomendo esse filme, mas também recomendo quem que puder fazer uma maratona dos filmes de James Bond para vocês entenderem essa cronologia e essa cinesérie, que é uma cinesérie que até hoje rende bastante filmes, mas é um filme que eu acho que eu recomendo muito vocês assistirem, para vocês saberem do que se trata, e que é um filme que realmente vai prender a atenção de vocês. Então, pessoal, é essa a dica de hoje, 007 contra O Espião que Me Amava. Fica essa dica aí para vocês, tá bom, pessoal? Até mais e até a próxima.